O grupo Fadas quebrou de vez, Voz do Além. Vem aí, hein? Gente, baixaria, dedo na cara, Ei, gritaria, quebra! Eita. Eu vou te dizer que esse BBB, na minha opinião, não é um dos melhores BBBs que eu já assisti. Não, de longe. Só que o final dele tem me surpreendido positivamente. Porque quando chega perto das duas últimas semanas, a gente vê assim um marasmo, aquela coisa do que aconteceu já aconteceu. Mas vamos combinar. E o resultado do programa a gente já sabe também. Não, já sabemos, né? Isso aí tudo certo. Mas a questão assim, nos últimos dias, aconteceram algumas coisas. As pessoas vêm tendo reações diferentes do que a gente imaginava. Do que elas mesmas, né, mostravam sobre o jogo delas. E aí, então, isso faz com que o público comece a entender o jogo de outra forma. Sim. E ontem, no Sincerão, quando tem que escolher uma qualidade e um defeito, e o Davi aponta um defeito pra Beatriz, que até então era uma aliada dele no jogo, que é o defeito de egoísta, ele surpreende a Beatriz, o público também é surpreendido com isso, né? E a justificativa dele, ali que tem uma certa coerência, mas as pessoas pensavam, gente, eu achei que isso não fosse acontecer agora. Eu falei isso daqui antes. Eu achei que não fosse acontecer. Eu falei, cara... Eu achei que ia esperar, mas... mal é não me escutar. Eu achei que eles iam esperar o Buda sair. Se você não assistiu e não sabe sobre o que a gente tá falando, ontem a gente fez um vídeo aqui sobre o Sincerão, que é onde começa toda essa treta que vai continuar durante a madrugada e que a gente vai comentar agora com vocês. O vídeo tá bem gostosinho, hein? Então, se Falamos você... bastante. É verdade, falamos muito. Inclusive, esse aqui também tá bem gostosinho, então você já deixa seu like, já deixa seu comentário. O like é muito importante pro nosso trabalho, ajuda o YouTube a divulgar mais ainda o nosso canal, outras pessoas conhecerem. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo, a gente vai amar te receber. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além, prazer. Aqui a gente fala de reality show, falamos de umas fofoquinhas também sobre entretenimento, televisão, e vai ser um prazer receber vocês realmente. Com certeza. Vamos falar sobre essa madrugada? Vamos. Porque assim que acaba o programa, a gente até comentou no vídeo anterior, o Davi fala, vamos conversar, Beatriz? Ela, vamos, a gente precisa conversar. Mal o Tadeu sai, ele já chama ela pra conversa. E aí eles começam a conversar ali na área externa mesmo. E a gente vai trazer pontos principais dessas conversas, que depois acaba e retorna depois numa outra gritaria ali dentro da cozinha. Eles ficam um bom tempo conversando ali fora. Na primeira leva da conversa, vamos colocar assim, é ali na área da piscina. Eles ficam ali um bom tempo, só que é tudo... falando sobre a mesma coisa. Uma coisa que a gente já diz que acontece aqui bastante no Big Brother, né? Quando as pessoas estão discutindo alguma coisa, elas ficam repetindo muito. Então a gente vai trazer aqui os pontos principais, tá, gente? A gente não vai conseguir trazer tudo, porque também não tem como, mas vamos pincelar os pontos principais. É interessante observar nessa conversa que é uma conversa sobre aquilo também que a gente vem falando. O quanto as pessoas, apesar de parecerem que tem coisas resolvidas, elas vão guardando argumentos pra jogar na cara posteriormente. O chamado rancor e também. E é isso que acontece mais ou menos entre Davi e Beatriz. Além disso, né, tem momentos em que existe coerência de um, tem momentos que existe coerência de outro. Sim. Então também é uma coisa modular. Tem momento que não tem coerência de ninguém. O que a gente quer é que isso aconteça, é o fogo no parquinho. Gente, eu tô amando esse final. Eu também, É o que a gente falou no último vídeo. Por mim, o Boninho fazia 2 sincerões por dia. Um na hora do almoço, um na hora da janta, pra ajudar a gente a... Pra mim tá dando a sensação de, sabe quando o parque vai fechar, você já tá cansado porque você foi em todos os brinquedos, mas ao mesmo tempo você tem a pulseirinha que te permite que vá mais vezes. E você sabe que você não vai voltar ali tão cedo. Isso, então mesmo cansado, você quer ir. Exato. Você tá disposto boa a se divertir. Analogia, boa analogia. Tá bom? É assim. Então vamos começar aí. Voz do Além vai fazer Beatriz, eu vou fazer Davi, tá? Vai. Quando tu falou da comida, eu até quis dar risada, porque eu só fiz isso uma vez. Essa comida que ela tá falando é uma coisa que o Davi diz lá no Sincerão. Quando o Davi coloca como egoísta, ele fala sobre ela ter comido toda a comida da Xepa achando que ia sair. Também pontua uma questão sobre a relação dela com a Alane, o quanto ela é egoísta no momento que ela percebe que ela vai receber o anjo do Matheus. E também ele cita sobre a questão da Raquel, no intervalo eles também comentam sobre isso. Sim, Raquel... Sobre votação, do grupo ter combinado uma pessoa e a Beatriz ter ido numa outra pessoa. Eles vão voltar sobre isso aqui durante a discussão. Então, quando tu falou da comida, eu até quis dar risada, porque eu só fiz isso uma vez. Realmente, vocês me ajudaram na comida, eu não me arrependo, mas é no calor da emoção esse jeito meu. O que eu fiquei chateada foi porque você falou do colar.
foi tentando tranquilizar a Alane. Eu jamais conseguiria pensar, ai, a Alane não tá imunizada, o problema é dela, ela que vai ao paredão e eu não tenho nada a ver com isso. Quando a Raquel tirou meu colar, eu fiquei um pouco aliviada, porque tava vendo como o Matheus estava chateado de ter que dar o colar pra mim ou pra Alane. Lembram dessa época do jogo, que é quando a Raquel tem o poder coringa, o Matheus dá a imunidade do anjo pra Beatriz, que até então era a pessoa que ia ao paredão. Sim. O poder coringa da Raquel poderia bloquear essa imunidade, ela bloqueia, Sim. então a Beatriz perde o colar. E aí ela tá dizendo que ela até ficou aliviada de ter perdido o colar, porque ela sabe que o Matheus tava tendo que escolher entre ela e a Alane. Ficou nada. E a gente já. Ficou E a aliviada. gente, eles lá dentro sabem que ela é o segundo pódio do Matheus. Ele já Sim. falou várias vezes. É. Eu nunca tive esse sentimento com a Alane, porque me dói ver ela no paredão. Eu amo muito ela e fiquei chateada quando você falou isso. Eu achei que você ia colocar repetitiva em mim, porque repito muitas coisas aqui dentro. O que acontece? Repetitiva era um dos defeitos. E a Beatriz, uma das coisas que ela fica muito chateada é porque ela acha que teriam outros defeitos pra serem apontados. E o Davi escolhe um defeito que, de alguma forma, deixa ela surpresa. E, ao mesmo tempo, as justificativas dele, ela acha que não seriam justificativas que um aliado deveria utilizar no momento aí de expor Sim. a outra pessoa. Ele bombardeou muito, né? Sobre a Raquel, a gente tinha 3 opções. E como aquilo aconteceu de tirar meu colar, era um consenso. Aquilo já aconteceu em outras situações. Que às vezes uma pessoa não era a minha opção de voto no momento, no caso da Lady. Mas como teve situações que ela fez com você na piscina, que eu não concordei, a gente chegou no consenso e eu não acho que quando você propôs, eu não acho que eu fui egoísta, que foi egoísta da sua parte. A gente é um grupo. Isso aí, a própria Beatriz lembrando que a indicação da Lady e tal foi em função de um apontamento do Davi. Meio Sim. que ela jogando pra ele assim, você fez isso, eu não acho que você foi egoísta. Então é um jogando na cara coisas que já aconteceram e o que eles podem pensar sobre isso ou não. Aham. Aí ela continua. Se eu tivesse no lugar de vocês, por exemplo, Raquel tira o colar da Alane e fala, vamos na Raquel? Eu iria. Só se fosse uma coisa que eu não concordasse muito. Se a gente é um grupo e tá tentando... E tá se ajudando. E tá se ajudando, todo mundo daquele lado era adversário nosso. E você nem tinha vínculo com a Raquel. É uma pessoa que já falou de você também. Foi igual a Lady. Teve coisa comigo, teve coisa com você. O que acontece? Porque lembra quando a Raquel tira o colar da Beatriz, até então era a Lady que ia ser a primeira opção do grupo. Sim. Só que aí a Beatriz puxa, eu acho ali no consenso, né, naquele voto em consenso, o Sim. nome da Raquel, e aí acabam indo na Raquel, e o que o Davi fala é que a Beatriz pensou no lado dela pessoal, no jogo dela Sim. individual, por ela ter ficado com raiva da Raquel ter tirado o colar. Enquanto Eles já tinham combinado uma coisa e ela faz foi... outra. Aham. Enquanto a Beatriz diz que se por um acaso isso tivesse acontecido pelo lado do Davi, ela não ligaria porque não é uma pessoa. Ninguém ali tinha nada, assim, nossa, não vou votar na Raquel. Então Sim. eles ficam meio que falando em relação a isso, né? E aí a Beatriz também diz que o Davi fala como se ela tivesse obrigado ele a ir na Raquel e que não foi dessa forma que aconteceu. Aí o Davi fala... Eu sei que vocês duas são amigas, mas a questão da comida é uma questão de egoísmo e não é de dar risada. É a sua opinião, eu não acho. Bia, no começo da conversa tem que ter respeito de opiniões. Você tava falando e eu fiquei calado, agora você tem que respeitar a minha vez de falar pra ter uma conversa bem dialogada. Sobre a comida, acho egoísmo. Por mais que você não aceite, porque quer se defender, eu acho egoísmo. Quando você cai no paredão, você fala, vou comer tudo pra não deixar nada pra ninguém. Por que não deixar pras outras pessoas comerem? Aí o Davi continua, então, recapitulando essa questão da comida. Fala da Beatriz ter comido a comida inteira e não ter deixado para as outras pessoas porque ela achava que ela ia sair. E ele também vai pontuar a questão do anjo que o Matheus... sobre o anjo que ela ganhou do Matheus em determinado momento. Ele diz assim... Você tava chorando pra caramba e quando ouviu o grito do Matheus, você ficou feliz, parou de chorar e ficou lá na frente. No meu pensamento, você falou, já estou imune. Aí, ela começou a chorar e você falou, Alane, né? calma, Alane.
tudo bem você querer confortar ela, mas eu falei, não fala pra ela não chorar, porque você tava chorando porque você tava correndo o risco de ir ao paredão. O mesmo sentimento que você tava sentindo, ela tava sentindo. Eu sei que você entende, mas você foi egoísta. Você pensou em você. E as pessoas que vêm depois? Eu acho egoísmo. E entra a questão do respeito numa conversa. Você vai respeitar a sua opinião e você respeitar a minha opinião e eu respeito a sua opinião. O que o Davi tá falando aí é que a Beatriz estava chorando, com medo de ir ao paredão. Quando ela percebe, então, que o Matheus ia dar o colar pra ela, ela para de chorar. A Alane começa e ela fala, para de chorar, Alane. Como se ela não pensar somente no sentimento dela e não no sentimento das outras pessoas, né? Se você tá chorando, um pouco me importa, né? E aí o Davi também comenta sobre essa questão da Raquel, que a Beatriz disse anteriormente, né? No fato do consenso indicar a Raquel ali e não a Lady, que era a prioridade. Aí o Davi fala, por uma questão de atitude da Raquel, você soltou Raquel ali no confessionário. Todo mundo sabe que a gente ficaria chateado se tirasse nossa imunidade. E você foi pro paredão com a Giovana. Eu sei que ela tava dentre as nossas opções, mas você pensou em você. A gente já tinha entrado em consenso no grupo, mas você deu a primeira cartada. Eu entendi seu sentimento, tanto que eu respeitei. Tudo bem se você pensou em você. No dia do quarto, você queria botar a Giovana no paredão porque achou que ela era planta. E se fosse com uma planta, você não tinha risco de sair. Isso aí que o Davi lembra é um momento em que eles estavam no quarto tentando pensar quem eles votariam em comum. Sim. A Isabelle não votava na Giovana, mas a Beatriz, que já estava no paredão, lembra que ela entrou no paredão antecipadamente, ela fala, gente, eu queria mudar o voto. Sim. Não ir na Fernanda, e sim na Giovana, porque eu acho que ela é planta. E aí o Davi lembra o quanto, mais uma vez na visão dele, ela pensou nela e não pensou no grupo. Sim, era e é isso que ele tá falando. Mas a gente já tinha combinado antes e agora você quer mudar? Porque você tá no paredão? Só que eu falei dentro do quarto, o Davi continua dizendo, que não era assim. Foi você, Fernanda e Giovana pro paredão. Ela ia sair naquele paredão. Naquele momento você pensou em você. Você pensou em ver o consenso do grupo. Você não pensou em ver o consenso do grupo. Tinham 3 contra a opinião de vocês duas, na Giovana. As duas, no caso, era a Beatriz e a Alane, né? Essas questões gerou um egoísmo. Entre uma conversa entre duas pessoas maduras e adultas, tem que ter respeito. A divergência de opiniões é tranquilo. E aí eles continuam, então, falando. A Beatriz fala que ela não foi egoísta. E aí ela começa a lembrar de quando ela indicou o Rodriguinho naquele paredão e que de alguma forma também era pra proteger o Davi. Sim. E ela joga isso pro Davi nesse momento. Ela vai falar justamente sobre isso, que ela indicou o Rodriguinho por causa do Davi e aí o Davi já fala assim, não, espera aí, você indicou o Rodriguinho, mas sua principal justificativa foi porque ele colocou você na mira lá no começo do jogo. Então eles ficam nesse embate, né? Se eu indiquei por sua causa, não, você não indicou por minha causa. Aí o assunto começa a ampliar pra outras coisas, né? Aí começa a trazer coisa do passado, dar uma jogada na cara. Exatamente. Isso. Aí a Beatriz diz assim, eu sou tão egoísta que quando a Lady ia te pôr no paredão, eu coloquei o Rodriguinho, que não era a minha opção, e seria se eu fosse ter que escolher junto com a Isabelle. Eu fui falar com a Lady e perguntei se ela tinha alguém fora o Davi. Ela falou, Bia, quem eu puxaria está imune. Eu não lembro se era o Matheus. Se era o Michel. E se era o Michel, e aí sobra o Davi. Sei que você gosta do Davi, mas vou pôr ele no paredão, a Lady falou. Aí eu coloquei o Rodriguinho também por estratégia. Porque só não jogo com a emoção. Porque não jogo só com a emoção, mas pensando em te proteger. Me magoa quando você fala que eu pensei só sobre mim. Tanto que não foi porque eu botei o Rodriguinho. Mas eu sabia que eu ia. Saiu da sua própria boca que você falou pra mim dentro do quarto do líder. Eu vou botar o Rodriguinho porque no início do jogo ele colocou a munhequeira em mim. Chegou num consenso que se ele não tivesse prometido a vocês, foi nesse consenso que você iria indicar o Rodriguinho no paredão. Tanto que quando vocês ganharam a liderança juntas, você e Isabelle, né, no caso, vocês combinaram de colocar ele no paredão. Foi por esse motivo principal e pelo motivo complementar que você iria proteger alguém que estava com você. A Raquel era uma opção de voto. Tá vendo? Eles ficam indo e voltando, tá, gente? E como que ele lembra, né?
as coisas de tipo, você tinha pensado nisso, você tinha falado comigo, mas isso parece que tudo que ela tava apresentando de argumento, ele já tinha como contra-argumentar, sabe? Ele já pensava, não, mas você falou lá no dia Não, e como eles 5 de lembram março, disso, né? E quando a gente ouve a conversa, a gente fica um pouco perdido, porque eu já não tenho essa memória de tipo, o que aconteceu no paredão da Raquel? Quem era Rodriguinho? Rodriguinho participou? Rodriguinho não era da Casa dos Artistas? Vanessa Camargo? Quem é? Quem que é essa? Vanessa, você fica um pouco perdido. Sim. E eles ficam lembrando as coisas justamente porque, nesse caso, eles sabem que é a opção que eles têm ali dentro do jogo de tentar ponderar pro público, porque a gente também sabe que não é uma discussão entre eles sobre quem tem só razão. É sobre o que eles podem dizer pro outro e pro público ouvir, né? Porque, gente, assim, mesmo que eles façam as pazes, não tem como a relação voltar como era. Não tem tempo também, Não né? tem tempo. Não tem tempo. O que a gente vai perceber que durante a madrugada é que o Davi tenta separar as coisas do jogo e do pessoal. Tanto que tem um momento que ele começa meio a conversar com a Beatriz normalmente e ela acha ruim. Enquanto a Beatriz, ela já, no jogo dela, ela já mistura mais a convivência com a estratégia e com o que é dito, né? E aí, então, eles continuam conversando. E a Bia fala o seguinte: eu fiz uma atitude por gostar de você. eu te agradeço. Eu não tô jogando na cara, eu tô comparando. Você tá pontuando e eu tô pontuando também. Naquele momento, a Raquel não era opção e o Rodriguinho também não era. Por gostar de você, eu pensei, Rodriguinho é uma opção. Fernanda, se pôr na balança, merece mais paredão nesse momento. Eu não jogo com o Rodriguinho, eu sou adversário do Rodriguinho. Você tá querendo comparar uma situação com a outra. Quando foi pontuar a situação do Rodriguinho, você esqueceu de pontuar esse argumento. Acabei de pontuar a munhequeira. Acabou de pontuar porque eu falei. E eu neguei? Não. Sobre a Raquel, eu tô falando que você pensou em você. Você usou a emoção e não seguiu a linha de jogo. O Matheus brinca com a Isabelle, mas segue a linha de jogo. Naquele momento, você seguiu a sua emoção. Naquele momento, você falou: ele tirou minha imunidade, eu vou pôr... Ela tirou minha imunidade, eu vou pôr ela no paredão. Eu não me arrependo. Ela saiu. E aí eles continuam em vários momentos e o Davi meio que diz que ela fugiu da linha de jogo dela quando ele fala sobre isso, né? E a Beatriz diz que ela não fugiu. E o Davi diz assim: você fugiu da linha do jogo na situação da Raquel. Tava certo pra gente botar a Lady no paredão. E aí ele lembra novamente essa questão dela ter fugido da linha de jogo do grupo ali, né? Mas qual foi o problema ali? Parece que ela puxou a votação, né? Que, tipo, se ela, como foi a primeira, a pessoa que ela escolhesse, o grupo teria que ir atrás. Não tinha como ela ficar sozinha num voto e o grupo ir no outro, né? Senão não ia ser eficaz pra aquele momento, pra estratégia deles. Porque era um consenso, ainda tinha o Bin, se eu não me engano. Ih, minha memória não é boa, mas eu acho que tinha o Bin no meio. Tinha uma pessoa do grupo Gnome, se eu não me engano, gente. Se eu não me engano, né? Aí a Beatriz disse que não aguenta mais a conversa não sair ali, né? Daquele ciclo ali, fica meio que repetindo. E aí eles ficam, de alguma forma, conversando sobre esses apontamentos, cada um falando o que tinha e tudo mais. Tem um momento ali que tem uma alteração, né? Uma voz que levanta. A Beatriz até levanta, como a gente tava vendo na imagem anterior, ela até levanta e vai falar. E tem um outro momento que o Davi também levanta. As pessoas ali, Matheus e Isabelle e a Alane, eles ficam muito próximos, mais escutando, né? Tem um momento que a Isabelle fala, não, peraí. Calma. Logo quando a Beatriz levanta, ela fala, um escuta o outro. Primeiro a Beatriz fala, depois o Davi escuta. E aí, quando o Davi fala sobre a questão da Beatriz também em relação à comida, a Beatriz lembra a história dos limões. Lá com a Denisiane, quando eu tinha sumido 3 limões, aí a Denisiane foi quem escondeu o limão, aí era o Davi, e aí ela lembra sobre essa situação. Ela vai e fala pra ele. Respeito a sua opinião, porém eu não sou obrigada a aceitar e eu não aceito. A questão da comida, eu até achei engraçado. Eu não te pedi comida, você que se ofereceu pra dar. E se eu soubesse, eu nem teria aceitado, porque o Matheus, a Alane e a Isabelle não jogaram na minha cara que me deram comida. No dia que você escondeu os 3 limões lá, eu fui a primeira a te defender. Eu falei, não, Anne, isso é um argumento tão raso. Eu poderia pensar que você foi egoísta? Não. Você pegou os 3 limões e guardou, e eu não acho isso como egoísmo. Apesar do pessoal ter achado na hora e ter tido aquele murmurinho, eu te defendi. Sobre a questão da comida, eu falei, até por uma questão minha mesmo de, se eu sair, eu vou aproveitar tudo, vou comer até o último pão. Vocês, por serem solícitos, falaram, Bia, vou te dar minha comida aqui. Mas eu não pedi, certo?
deu porque quis. Mas se eu soubesse, eu não teria aceitado a sua por esse motivo. Então fica aí esse negócio. O Davi fala que pra ele soou como egoísmo. Aí a Beatriz fala, o problema é seu, eu não posso fazer nada. E aí ele fala, é o problema meu mesmo, mas você vai ter que respeitar a minha opinião. E eu sei que você não vai aceitar, mas eu vou respeitar a sua opinião. Cada um com seu jogo. Aí ele vai e fala pra ela, ele sabe que ela vai ficar triste. Ela fala que triste ela não vai ficar, porque ela tem motivo pra ficar feliz. Porque ela tem a família dela, ela tem a foto da família dela, ela tá com saúde. Aí já começa a levar também pra um outro lugar, a discussão. Aí o Davi vai e fala pra ela que não vai dar a placa pra ela, que ela quer que ele dê. Porque ela fala muito sobre ele poder ter dado a placa de repetitiva. E ele ou fala, ter escolhido outra, né? Ele fala, eu não vou dar a placa que você quer, eu vou dar a placa que eu quero. Aí ela vai e fala pra ele assim... Mas tem mais argumentos que você teria até mais plausíveis. Bia, tu é repetitiva. Bia, eu vou dar o argumento que eu quiser dar. Se eu quiser pegar a placa de influenciável, invejoso e der argumento, eu vou pegar e vou dar. Porque eu sou uma adversária sua, né? Porque a gente não jogou junto até aqui. É isso. Peraí, você tá gritando por quê? Porque você também gritou comigo. A gente é adversário? Você quer que eu te responda essa pergunta? A gente é? No jogo eu sou adversário até da Isabelle, mas a gente é aliado. É aliado, mas a gente chegou aqui se ajudando. Eita! É um jogo de comprometimento, Beatriz, e você não quer aceitar a placa que eu te dei. Eu não sou obrigada a aceitar. Quando você pega a plaquinha e fala de mim, vai me ouvir falar. Seja meu amigo, meu inimigo, quem for. Bia, eu me comprometi falando de você, acabou a conversa. E eu me comprometi te respondendo. Então pronto, tá tudo certo. Só que você não quer aceitar a placa que eu peguei e botei em você. Porque eu não sou egoísta. Quando a Anne falou que você era egoísta, não doeu em você? Não, eu fui me defender só. Quando ela falou que eu era egoísta, eu me defendi e acabou o assunto. Eu também tô me defendendo. Tanto que eu aceitei que eu fui pra ela explicar o porquê eu tinha pego os limões. Eu aceitei e comentei com a Isabelle. Você não pode falar que eu tenho que pegar uma placa que seria mais coerente com você. Se eu quiser pegar qualquer placa dessas aqui e botar, eu vou pegar e vou botar em você. Era pela amizade, pelo carinho. Bia, é um jogo de comprometimento. Amor, eu tô adorando. Gente, olha, quem tiver aí, ó, uma empresa quiser patrocinar... Aqui, ó, a gente pode fazer uma peça de teatro. Quase um audiobook. Você aí, ó, vai acabar o BBB 24, eu vou ficar sem BBB. Não, a gente pode refazer todo o BBB no audiobook. Fazendo cada personagem, entendeu? Muito bom. Cada personagem. E aí, o que acontece é que a Alane, ela tenta entrar na conversa. E aí, quando ela tenta falar assim, deixa eu falar, o Davi fala pra ela assim, não, eu não quero te ouvir, Alane. Porque eu sei que você vai defender a Beatriz. Quando, por exemplo, a Beatriz pegou as cascas de banana, você foi lá e arrumou argumentos pra defender ela, mesmo ela não tendo defesa. E eu sei que você é amiga dela, então você vai fazer isso. Então eu prefiro não te escutar. Aí a Beatriz fala, eu quero ouvir. Aí ele fala assim, então você fale com a Beatriz, Alane. Eu não quero escutar. Porque é uma conversa entre eu e ela e que de alguma forma você vai defendê-la. Então pra mim não serve ter essa conversa no momento. Sim. Então o pessoal sai, fica a Alane e Beatriz ali do lado de fora. E a Alane fala que gosta muito da Beatriz, que ela tem muito orgulho dela, que ela acha ela incrível em todos os posicionamentos e que ela tá do lado da Beatriz, não só porque ela é amiga dela, mas é porque ela admira ela e que de alguma forma ela acha o Davi incrível também, mas ela não acha que o Davi foi coerente ali nesse momento. A Alane acha que o Davi não tava certo no posicionamento dele, né? Depois as duas ainda vão lá pra dentro, pro banheiro ali. A Beatriz pergunta de novo se por um acaso, o que ela acha que aconteceu. A Alane diz que acha que é a primeira vez, foi a primeira vez que ela não concorda com o Davi, que geralmente ela concorda. Aí a Beatriz fala que toda vez ele tá certo, que o Davi tá certo, ela é a primeira a falar que ele tá certo. E aí ela pergunta se ela falou direito, se não falou. Fica essa insegurança também, né? Sim. De alguma forma, de assim, gente, será que eu falei, não falei? O que você acha? Que já era previsível, né? Sim. Que elas iam pra esse lugar. Enquanto essa conversa tava rolando lá do lado de fora, o Buda tava na cozinha, Gente, encostado na porta de vidro. quem foi que fez isso? Foi a Manu Gavassi que ela fez isso uma vez? Eu não lembro, mas nesse Eu BBB acho também que várias foi. pessoas fizeram.
ouvindo a discussão. E aí o Buda... Deus me livre escutar a fofoca dos outros, gente. Ele vai falar, ele vai ouvir, e aí ele ouve o momento, principalmente, em que a Beatriz diz que ela votou no Rodriguinho pra poder salvar o Davi. Sim. E aí, quando ele escuta isso, ele tava cozinhando ali, ele vai falando em voz alta pra gente, pro público. Ele fala assim, Brasil, vocês têm que ver isso, não é possível. Acabou de falar que indicou o Rodriguinho, mas não era opção dela, era opção do Davi. Como que não é influenciável? E aí ele ainda fala assim, não é possível que o Brasil vai me tirar e deixar uma pessoa que não quer se comprometer dessa forma 92 dias de jogo. Também pensando sobre Isabelle, eu acredito. Sim. E aí fica esse questionamento pra você que tá do outro lado. Eu quero perguntar, coloque nos comentários, esse Sincerão muda pra vocês a perspectiva desse paredão que está Alane, Isabelle e Lucas? Ou pra vocês continua igual? Vocês acham que a partir do momento em que tem acontecido as últimas coisas na casa, vocês acham que compensaria? A gente sabe que o Buda tá aí saindo com mais de 60%. Sim. Você acha que compensaria dar uma mexida no jogo? Deixar o Buda, tirar a Alane, ver como a Beatriz vai reagir? Ou tirar a Isabelle porque ela saboneta e não foi bem no Sincerão? O que você pensa? Ou tira o Buda mesmo pelo jogo, pela coerência do jogo, que você acha ou não? Coloca nos comentários que eu tô curioso. Tem possibilidades aí, hein, Brasil? Tem. O voto tá na mão de vocês. É, o voto tá na mão de Olha vocês. aí. Quer fogo no parquinho, quer jogo como já tá. É. Acha que o Buda saindo ou não, o fogo do parquinho vai continuar porque os fadas vão se tretar entre si. Ou acha que mexendo no grupo fadas e o Buda ficando pode ter outras tretas. Sim. Vamos saber o que vocês acham. Coloquem aí nos comentários que a gente ama ouvir, ler. Ouvir, né? Ler, na verdade. A gente ama ler, tá Lê bom? o comentário de vocês. Ali no quarto do líder, o Davi, ele meio que vai falar com a Isabelle sobre o não posicionamento dela dentro do jogo. Ele diz exatamente sobre essa sabonetagem que a Isabelle teve e como o Tadeu ficou chamando ela toda hora. O Tadeu chamou a atenção dela, né? Vou fazer Davi. A gente falou aqui que foi vergonha alheia, Você faz Isabelle, tá bom? bom. Mete o pau em outra coisa, Isabelle. Aqui é jogo de comprometimento, é do início ao final. Ele falando sobre ela ter pegado ali o defeito VTZero para o Matheus. Sim. Nossa, e o Davi usou tanto essa expressão, jogo de É, comprometimento. porque depois que Essa madrugada. o Tadeu ainda fala e reforça, aí que ele usa, Sim, né? ele usa o jogo de comprometimento como a Bia usa essa é minha alegria. É verdade. Entendeu? São as duas- Essa é minha alegria. A alegria é a palavra da Bia, comprometimento é a palavra do Davi. É verdade. É. Aí a Isabelle diz assim. Ah, já era, eu vou arrumar minhas malas. Fiquei com isso na cabeça. Eu não soube explicar o que eu queria falar, Tinham entendeu? tantas outras plaquinhas, Isabelle. Tu colocaria ele como chato porque fica de muita brincadeira. Às vezes não quero brincar, brinca demais. Um exemplo. Até esse argumento seria melhor. É porque a gente falou isso de tarde, de VTZ. VTZ é uma pessoa que quer se aparecer. Mas qual VT que ele faz? Tem que falar sério, você tem que se impor na sua resposta. Deu risada e ficou brincando. Essa dinâmica pro jogo é muito importante. Ai, meu coração já tá pegando fogo. Eu tô te ralhando porque eu sou seu amigo. Você tá enfrentando um paredão com quem você tem embate. Numa cagada dessa, tu mete o pé. Ele argumentou com você, falou de você, era pra você se posicionar. E aí, nesse caso, o Davi tá falando pra Isabelle justamente sobre o Lucas. Porque o Lucas coloca a placa na Isabelle de influenciável. E aí, ele fala o quanto, de alguma forma, a própria Isabelle nem leva isso em consideração. Ele até fala pra ela, você não vai lá perguntar pra ele o que tá acontecendo? Tipo assim, o trem da sua narrativa Sim, passando, olha aí. você no paredão e você simplesmente vai deixar isso passar? Aí o que o Davi faz? Ele vai atrás do Lucas pra poder saber por que o Lucas colocou ele como influenciador. Lembra que a gente falou que o discurso do Lucas, a justificativa dele foi muito boa, porque ele expõe o jogo de várias pessoas? Sim. Só não foi uma justificativa, assim, incisiva, porque o Lucas já tá meio que sabendo que ele vai sair. Largou os pontos. Mas ele falou que a Isabelle foi influenciável, porque ele ouviu uma conversa da Isabelle com o Davi, em votar na Beatriz, Uhum. né? E aí a Beatriz era o pódio da Isabelle. Sim. E a Isabelle vai com o Davi, porque o Davi influencia ela. Então ele meio que vai colocando várias coisas ali. E a Isabelle... Aí o Davi vai atrás dele, ele fala assim, ó, de alguma forma na sua justificativa você falou que eu fui influenciador e eu queria saber o que tá acontecendo. É só o que você falou ali, né, sobre a conversa que você ouviu e tudo mais. Aí o Lucas vai e fala assim, não... Ficou mal entendido, eu entendi que é um movimento de jogo. É como eu falei com vocês, eu queria ter esse problema que vocês têm de votar em um no outro. Mas é normal, não tem nada de errado não. O Lucas meio que deixa acontecer ali.
Até porque, pra que ele vai criar um embate nesse momento do jogo e ele tá vendo que eles estão entre eles? Sim. Pra ele é melhor ele ficar sozinho e conversar com o Brasil. Né? É a melhor Deixa opção a bomba que ele aí tem. esquentando e eu vou me embora. Exatamente. E ela vai explodir aqui depois. Aí depois, na madrugada, a Isabelle fica ali na sala comentando o quanto ela tá preocupada sobre o Sincerão, sobre ela não ter se posicionado, sobre o Tadeu ficar e não sei o quê. E tá ali na sala outras pessoas, né? Do grupo deles, do grupo Fada. Aí a Beatriz fala que é pra ela ficar tranquila, que ela construiu uma história durante 90 dias. Aí o Davi diz que ela é uma pessoa generosa e tudo mais. A Beatriz fala que isso não vai acabar em pouco tempo, né? 90, o que ela construiu em 90 dias não acaba do nada. Justo a Beatriz, que fala que uma coisinha que ela fez, ela vai ser eliminada, ela vai não sei o quê. Exatamente. Ontem o Davi tava... O Davi ou o Matheus? O Davi e o Matheus estavam falando isso pra ela. Bia, não tem como você estragar sua história aqui. 90 e poucos dias, tu acha que tu vai estragar por causa de uma atitude, né? Aí o Davi vai e fala assim, é verdade, mas é como ela falou, é um jogo de comprometimento. O Davi concordando com a Beatriz, mas falando assim, que a Isabelle tá certa de estar pensando assim, porque é um jogo de comprometimento. Aí a Beatriz diz... É que no teu caso, Davi, a Isabelle foi de menos. Isso não vai acabar. Bia, tu quer continuar a conversa? Começa tudo de novo, porque a Beatriz meio que diz que a Isabelle foi de menos e o Davi foi de mais. Aí ela vai falar sobre isso e o que começa é uma outra discussão com eles ali na sala. Eita, parte 2. E aí o que a Beatriz pontua aí em determinado momento é que ela sente que o Davi, ele tem um desespero em mostrar pro público que ele se posiciona. Ela fala assim, ó... Sabe o que eu às vezes vejo em você, Davi? Desespero de mostrar pro Brasil que você tá se posicionando. Foi o que eu falei. A Isabelle foi de menos e você foi de mais. Não precisa de desespero. Fala o que é plausível. E eu não tô desesperado. Parece. Eu tô jogando. Parece um desespero, porque pra mim é argumento. Eu tô tão desesperado que você tava lá fora e eu tava calado. Eu só fui me posicionar referente ao jogo porque, como o Tadeu falou, é um jogo de comprometimento. Eu não vou pegar a plaquinha que a Bia quer. E aí eles voltam nesse assunto de novo. E ele fala, se você ficar debatendo, se você ficar instigando, vai ser pior pra você mesma, porque você vai ficar triste, chateada. Eu triste, Davi? Minha alegria ninguém apaga, não. Quem tá falando de alegria aqui, Bia? Ô, gente, olha... É isso que a gente fala. Tem momentos que você fala assim, tem razão. Aí depois, não tem mais não, agora tem aqui. Não tem mais não, agora ninguém tem razão. Agora os dois têm razão. Fica desse jeito, né? Outra coisa, aqui é um jogo de comprometimento, não de inventamento. Aí então ela fala que o Davi, de alguma forma, inventou do nada ali aquela briga que aconteceu. E aí o Davi vai e puxa o assunto da banana, que é o da casca de banana que a Bia fez depois dela ter sido chamada a atenção na casca de laranja. Que no vídeo de ontem eu até falei que eu achava que ele ia usar isso no Sincerão também, né? E a Bia fala isso. Ela fala assim, por que você não usou o exemplo da banana? Aí ele fala, isso eu deixo pra você usar. E aí o que fica muito aí nesse embate é que a Beatriz não concorda com o que o Davi usou de placa e nem a justificativa. É como se ela quisesse dizer pra ele assim, você poderia usar uma outra justificativa que não me deixasse tão ruim perante o público, né? E usasse uma outra placa. O que o Davi fala pra ela é, eu uso a placa que eu quiser, a justificativa que eu quiser. Sim. E aí fica nisso, assim, por que você não usou a casca de banana? Porque isso eu não quero usar, você mesma usa. Eu posso usar a placa que eu quiser. Aí ela fala, mas eu não sou sua aliada. Fica esse entendimento, desentendimento, tem muito sobre a visão de jogo de cada um, do que é certo ou errado a fazer nesse momento do jogo e com seus aliados também. Até que a Bia fala sobre o Davi achar que as coisas, depois dele chamar ela de egoísta, é como se nada tivesse acontecido. Porque o Davi continua a conversar com ela. E isso irrita ela, de tipo assim, por que você tá se aproximando se você acabou de dizer pra mim que eu sou egoísta? Aí ela fala pra ele que não tem clima. Aí ele continua falando assim, eu briguei com o Alegrete e tava brincando com ele de boa. Não tem clima pra você porque você não sabe separar as coisas. E eu sou obrigada a escutar coisa sua e ficar rindo pra você? Eu vou deixar você no seu canto e eu vou ficar no meu canto. Davi, eu não deito nem pro Papa. É porque eu gosto de você e o que eu construo aqui não é raso, é verdadeiro. Aí a Beatriz vai e começa a exaltar aí também, os dois falando, o Davi também, e os dois se exaltando aí na cozinha. Pelo jogo, você quer falar que eu não penso na Alane? Que eu não penso na Alane?
Você não tá no meu coração. É uma atitude egoísta. Você não tá no meu coração, Davi. Só eu e Deus sabem como eu gosto da Alane. Pra mim é uma atitude egoísta. O problema é seu. Você é tão egoísta que pegou a banana, foi chamar atenção uma vez, pegou a banana, botou no seu peito e foi pro sol, sendo que eu avisei pra você 3 vezes, você ia ser chamada atenção e você erra de novo. Aí é quando a Beatriz pega um cacho de banana, coloca na cabeça no meio de uma discussão, começa a desfilar com um cacho de banana. O Matheus fala, que isso, guria, não precisa disso. Não precisa disso. Aí o Davi olha pra ela e aí a Beatriz fala, faz um desfile, faz aí o som do desfile, Alane. E eu acho que a Alane só fica assim, ó. Não me coloca no meio disso, não. Aí ela faz um barulho de desfile. E aí o Davi fala pra ela, oh meu Deus, pra que isso, Bia? Isso mostra que você é imatura. E a ponto de fazer isso aí, você é tão criança e infantil que é a ponto de fazer isso aí. Cadê? Isso é a sua opinião. Lamento te informar. Eu sei que eu não sou. Criança, vai criança. E tá fazendo o que com amizade com criança? Então eles ficam aí nessa discussão enquanto a Beatriz faz esse desfile com um cacho de banana na cabeça. Depois disso, o Davi vai dormir, ele sobe. Só que aí eu até separei uma imagem muito interessante após a briga. É que quando a Beatriz entra pro quarto fada, o Davi passa perto da câmera e ele olha. Ele olha. Porque ele sabe que a câmera tá se movimentando. Sim. E que esse é um momento importante no jogo. Ele tem essa consciência, Tá todo né? mundo ali consciente. Exatamente. Não, E aí o Davi vai dormir, então, ele vai pro quarto do líder, a Beatriz vai pro quarto fada, e ela continua falando com a Alane, que ela não concorda, que isso não é certo de fazer. A Alane até fala assim, é claro que o pessoal do programa ia fazer uma dinâmica pra isso acontecer, tava tudo muito bom. É claro que eles vão fazer. O que você faz por 3 milhões de reais? É isso que eles querem que a gente, de alguma forma, reflita e faça aqui. Então, a Isabelle entra no quarto e ela começa também a participar da conversa. E a Beatriz diz que não tem que provar nada pro Davi sobre o que ela sente pela Alane, que é o que ela tava falando na cozinha. E a Isabelle fala pra ela, eu acho que ele não quis falar no geral. Foi daquele momento específico, né, em relação ao que a Beatriz sente em relação a Alane. Tipo assim, o Davi não tá falando que você não gosta dela. Ele tá dizendo que naquele momento ali, que você faz determinada atitude, foi egoísta. E aí elas continuam conversando e a Isabelle meio que defende o Davi. Isabelle que chegou a perguntar lá no quarto do líder por que o Davi foi conversar com a Beatriz de novo, se eles tinham tido uma discussão, e o Davi fala pra ela que pra ele sabe separar o que é jogo do pessoal. E aí, então, é quando a Isabelle fala que ele queria quebrar o clima, porque ele consegue diferenciar jogo de amizade. E a Alane fala, mas egoísta é uma ofensa forte, né? Eu botei ele como chato, por exemplo, mas egoísta, eu entendo a Beatriz, de alguma forma, não entender por que ele vem. E aí eles continuam falando até que a Isabelle diz assim, sinceramente eu acho que ele pode ter pontuado pontos que ele acha que é egoísmo pra ele. Ele não teve intenção nenhuma de ofender você. Ele não foge do jogo e ele é extremamente jogador. Isso não quer dizer que ele não goste de você, Beatriz. Eu acredito que ele gosta muito de vocês 3. Ele quis pontuar algo que pra ele foi pro jogo. Tanto que ele trouxe a questão da Raquel, da imunidade. Ele não trouxe algo do tipo, ah, Bia, tu não emprestou um batom pra tua amiga. Foi tudo questão de jogo. A Isabelle meio que defendendo o Davi aí em relação aos posicionamentos dele. Tem até um momento que ela fala sobre aquela palavra inútil que o Davi usou com a Yasmin. Ela até fala, lembra que a gente entendeu, você mesma entendeu, Beatriz, que essa palavra não era forte porque ela já tinha sido usada num sincerão. Sim. O que ele faz é também usar uma palavra que tava ali no jogo. Aí a Beatriz diz, sim, só que por que ele não usou uma palavra menos ofensiva ou menos agressiva? E aí fica dentro desse lugar aí. Depois disso, durante a noite, a gente tem aí o trelelê do futuro casal e tudo mais. Do nada. Que o Voz do Além a gente sabe que torce, né, gente? Ele finge eu não que fico não. rindo assim igual você. Não, eu rio por sua causa. Eu não fico com esse sorriso estampado no vídeo. Agora, deixa eu falar um negócio com vocês. A gente recebe mensagens de vocês, sempre muito legais. Aliás, se você quiser mandar sua mensagem, é só clicar no comentário fixado. A gente vai amar receber. Ou apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Só que o fã-clube do Vale a Pena mandou a seguinte mensagem. Meninos, fiquei pensando aqui, qual defeito e qualidade vocês colocariam um no outro? Vocês são incríveis, boas energias sempre. Um beijo, Vale a Pena, que tá aí querendo fazer o Boninho. Ei, tá querendo um conflito aqui. Ó, não vou fugir da raia. repreendido. Eu colocaria pro Voz do Além como defeito Lá desorganizado. Porque ele é uma pessoa que ele organiza as coisas muito bem.
Gente, se ele parasse e falar, vou organizar esse guarda-roupa, ele organiza bem. Só que ele não sabe manter a organização. Porque eu gosto de arrumar depois. É, né? Mas aí mas não arruma toda semana. Essa que é a questão. Então eu colocaria ele como desorganizado. Uma coisa, por exemplo, eu sou muito mais metódico do que ele. Então, pra mim, quando eu coloco as vasilhas pra lavar na pia, eu tenho uma ordem. Porque eu não coloco o prato dentro Eu não coloco o prato dentro da panela, porque senão ele vai pegar muita gordura da panela. Aí eu coloco os pratos empilhados de um lado assim mais afastado, sabe, assim, eu sou metódico. E aí eu fico falando pra ele, tá bom, eu vou fazer. Quando chego lá, tá tudo dentro de tudo. Aí o que não tinha gordura, pega a gordura do outro. É porque eu proponho um desafio pra você, cara. Eu sei que você gosta de arrumar ali. Então eu falo, eu vou deixar, porque ele arruma do jeito que ele quer. Então eu colocaria ele como desorganizado. Como qualidade, eu colocaria ele como generoso. Ele é uma pessoa muito generosa. Porque você consegue olhar pro outro, entender o que o outro necessita e de alguma forma conseguir proporcionar isso pro outro, seja com palavras, com atitudes ou com alguma coisa que seja uma coisa física ou sentimental. Eu acho isso muito bonito em você. Do nada. O olho dele encheu d'água! O olho dele encheu d'água! Vai, fala meu defeito agora. Um defeito seu, É. eu acho que você talvez seja muito ansioso. Eu acho Talvez? que o Felipe, ele tem um pouco o espírito da criança. Sabe quando você tem que dormir e você sabe que amanhã é o dia que você vai ter pra sair da escola? Sei. E aí você dorme naquela ansiedade querendo que já chegue o amanhã? Eu acho que o Felipe tem um pouco essa vibe. Tenho mesmo. E qualidade, eu diria afetuoso. Afetuoso? Eu acho que sempre quando alguém próximo da gente tá precisando de afeto, eu acho que elas encontram em você esse lugar de um porto seguro, de um ombro, às vezes de um colo. Eu acho que... E eu acho bonito que você não se nega esse lugar. Você é sempre aberto pra isso. E eu acho isso muito bonito. Eu acho uma qualidade muito bonita em você. E que eu acho que poucas pessoas têm de uma forma sincera, sabe? Afetuoso. Obrigado. Vamos terminando aqui que agora a gente vai dar uma namorada aí, entendeu? E a gente volta o quê mais além? Um beijo!